Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Marcos, ainda no livro de Marcos, capítulo ainda é o 3, onde diz assim, o 3:13, onde diz assim: a eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Chamou a ele. E vieram. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Aqui foi a eleição dos 12 apóstolos, 12 discípulos, né? Que nesse tempo ainda que Jesus estava curando, ele ainda não tinha discípulos separados. Tinha muitos que andavam em seu redor, mas ele não tinha ainda separado os 12 discípulos. Aí ele sentiu o quê? Ele sentiu necessidade de ter 12 discípulos, 12 pessoas, né, para o ajudar. Hoje, muitas vezes nós queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos. Muitas vezes nós queremos fazer tudo, ser tudo em todos. Nós queremos muitas vezes ser Marta e Maria ao mesmo tempo, mas nós temos que ter sim um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Marta porque era organizadora, limpadora, né, trabalhadeira, e Maria por ter muito amor à palavra de Deus, querer aprender de Deus. Sim, nós temos que ter um pouquinho de cada uma dessas pessoas, cada um desse entendimento de cada uma dessas pessoas. Mas Jesus aqui separou discípulos, né? Jesus aqui separou discípulos, porque não era para sobrecarregar um só, porque um só não ia limpar como Marta estava limpando, e nem um só ia ficar só ouvindo a palavra de Deus e sem fazer nada. Então Jesus ele é onisciente, Jesus é sábio, e ali ele disse: não, eu vou preparar discípulos, né? Não só para orar, nem só para trabalhar, mas sim, eu vou preparar, aqui, nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandou a pregar. Então Jesus pregava, né? Mas aí ele preparou os discípulos para pregar. Ele já tinha ensinado os seus discípulos e sabia que eles já tinham capacidade, né, de pregar. Ensinou eles para que eles fossem pregar. E ali mandou os discípulos. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Ele deu o poder que Deus tinha dado para ele, né? Jesus deu para os seus discípulos, de curar a enfermidade, de expulsar os demônios. E diz assim: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, né? Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, o irmão João de Tiago, o irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, a Filipe e a Bartolomeu, a Mateus, a Tomé, a Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, a Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariote, o que o entregou. Então, Jesus ali já se achava com muito serviço, né? Com muito para fazer, ele sozinho. Claro que ele é onisciente, ele pode, ele é o Filho de Deus, ele pode fazer tudo em todos. Mas o que eu vejo aqui é que Jesus não deixou aquelas pessoas aprenderem, né? Se encherem de conhecimento da palavra, o qual viviam com ele e ele ensinava. Ele não deixou essas pessoas ter o conhecimento e andar só com ele. Não, ele deu poder para eles e ele deu ensinamento, né? Preparou os discípulos, que eram alunos dele, para ali fazer a obra, como hoje não é diferente.
para irem fazer a obra juntamente com ele. Muitas vezes nós queremos, o que me traz à memória é que muitas vezes nós queremos fazer tudo sozinho. Eu sou uma delas. Deus está hoje me corrigindo, porque muitas vezes eu quero fazer tudo em todos, sozinha. E isso me leva a uma fadiga muito grande, um estresse muito grande. Então Jesus, vendo que já estava até estressado, sendo ele filho de Deus ou não, ele era filho de Deus no Espírito, mas na carne ele era filho de Maria. Ele tinha ali o corpo físico de ser humano. Ele disse: não, para mim sozinho não dá, eu tenho que mandar esses discípulos, vou arranjar. E pegou 12 homens e mandou ir de 2 em 2, né, pregando, libertando e curando pessoas. Jesus não fez a obra sozinho, como nós hoje, tanto na obra de Deus como no trabalho, né, como em casa. Nós temos que, cada um ter a sua parte, mas é difícil, porque ninguém quer saber da sua parte, né? É difícil, hoje em dia está difícil, né? Mas olha como Jesus é observador. Jesus ensinou, né, que cada um fizesse a sua parte, fosse de 2 em 2 fazendo a sua parte. Ele ensinou, e hoje ele está dizendo: não fiquemos quietos, calados, só para nós, não. Ele nos ensinou, não é para que guardássemos para nós, é para que nós levássemos aos outros que ainda não sabem. E é isso que eu tento fazer, né? Já fui muitas vezes em casa, em rua, em lugares, né, nos trem, tudo. Mas hoje eu estou indo pela internet, que é o que está ganhando, saindo para mim, ainda está tendo para mim, pela internet. Eu não estou aqui profetizando o que vai acontecer. Está cheio de profeta na internet, e glórias a Deus, aleluias por eles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por eles, que eles estão por aí profetizando, falando o que Deus manda falar, amém. Mas eu não fui instituída por Deus, nem por Cristo, para isso, né? Eu já tive dia de profeta, eu já tive sonhos proféticos, que eu já mostrei, né, na internet, eu já mostrei. Mas esses tempos agora, Deus está me usando, da maneira que Ele quer, em levar uma palavra simples, para que pessoas também possam escutar a palavra de Deus, lendo juntamente comigo aqui na Bíblia. Eu sei que tem muitos crentes que ouvem as minhas pregações, meus vídeos, e diz assim: ela não sabe pregar, porque isso não é pregação. Amém, para você não é, mas pode ser que para outro seja verdadeiramente a pregação que ele precisa ouvir. É por isso que isso daqui não é uma pregação, né? Isso daqui é um ensinamento, mostrando o que Jesus fazia, mostrando o dia a dia de Jesus. E é isso que por esses dias Deus quer que eu faça. Me perdoe, mas é isso que Deus quer que eu faça, lendo muitas passagens e mostrando para quem ainda não entendem. Desculpem, eu não estou pregando para fariseu, eu não estou pregando para esses que já sabem muito, que já são crentes, que já são entendidos. Não, eu quero agora fazer o que eu mais quis fazer na vida, é levar essa palavra maravilhosa para aqueles que ainda não conhecem, né? Não entendem, como eu preguei no outro vídeo, ensinando, né, como era que Maria é a mãe biológica de Jesus e Deus é o Pai espiritual, Deus é o Pai, né? Que Maria não tem que ser adorada, respeitada e amada, mas não adorada. Que Cristo é quem morreu por nós, né? Cristo é quem é o Salvador. Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Tem muitas pessoas que são de Deus, mas não têm discernimento disso daí, porque não leu a palavra. Outros leem e não entendem, porque eu muitas vezes li a Bíblia e não entendia, né? Mas quando Deus me deu esse poder, Cristo disse para os seus discípulos: olha, muitos ouvem, mas não escutam, vê, mas não enxergam, mas a vós foi dado o mistério do saber e conhecer de Deus. Esse grande mistério, essa grande riqueza que é o saber e conhecer de Deus. Quão profunda são as riquezas? É o saber e conhecer de Deus. Então Deus me deu isso para estar mostrando para os outros, para que os outros também venham ler a Bíblia e vá entendendo as virtudes de Jesus, entendendo a verdade. Então é isso que eu estou fazendo, amém? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. É para esses que eu estou pregando, né? Para os que ainda não sabem. Então Jesus, se sentindo que já tinha centenas, milhares de pessoas, né? Por onde ele ia, que vinha ali da Judéia, vinha, como diz aqui na outra parte aqui, que diz que vinha da Judéia, de Jerusalém, aqui ó, da além do rio, vinha uma grande multidão, né? Tudo à procura de Jesus, mas não era procurando Jesus, né? Porque sabia que ele era o Salvador. Eles vinham à procura de Jesus porque Jesus curava, libertava, né? E salvava, porque a Jesus foi dado o poder, está lá em Isaías 61, versículo 1, uma coisa assim, que está escrito: a mim foi dado o poder, né, de curar enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos e pregar o evangelho, né, aos pobres. Jesus veio fazer isso, né, e com isso nós ganhamos a salvação, a vida eterna com Deus, porque ele disse que foi preparar morada na casa do Pai. Ele disse: na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma delas para cada um de vós. Não era só para os discípulos, esses 12 discípulos que ele separou aqui, não. Ele falou para eles ali, mas para nós que seguimos como os discípulos seguiram, para nós que procuramos seguir, ele está preparando uma morada na casa do Deus Todo-Poderoso, na casa do Pai. Ele está preparando para cada um de nós. Basta crermos, né? E aqui, eu voltando o texto, diz que ele separou 12 para fazer o mesmo que ele fazia. Por isso que eu estou querendo passar para as pessoas tudo que um dia me ensinaram e tudo que eu aprendi, mesmo com Deus na Bíblia Sagrada, eu quero passar para os outros, para que os outros aprendam e passem para o outro. Porque a palavra de Deus, disse São Paulo apóstolo, quando ele estava preso, ele falou assim: eu estou preso, mas a palavra está solta, a palavra está indo por todo o mundo, por todos os cantos. É por isso que essa palavra chegou até nós, porque Paulo, mesmo não sendo discípulo de Jesus, Paulo sendo ali apóstolo, né? Que depois da morte de Jesus, Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi um discípulo, Paulo nunca viu Jesus pregar. Jesus pregou para ele depois da morte, depois que ressuscitou, depois que subiu aos céus. Jesus pregou a Paulo, não sei se cara a cara, mas pregou, que Paulo aprendeu mais do que os discípulos dele. Paulo foi apóstolo, porque ele entendeu mais a palavra de Deus do que os seus próprios discípulos. Os seus discípulos, a maioria deles não é se falado na Bíblia. Ninguém nem sabe o que André fez, Bartolomeu, né? Tomé, sabe-se que Tomé teve incredulidade. Ninguém sabe o que Tadeu fez, não diz na Bíblia, né? O Simão Cananeu,
né? O Simão cananeu, sabemos Simão Pedro, que é Pedro, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. Mas esse Simão cananeu, o Iscariote, Judas Iscariote, sabemos que ele foi o que entregou Jesus e traiu Jesus. Então, Judas esse Iscariote traiu Jesus. O Simão cananeu não é falado. O Tiago, filho de Alfeu, não é falado. Tadeu também não é falado. Tomé, né, que é o Tomé, né, que precisa ver para crer, ele nem creu. Bartolomeu também não é falado. André também não é falado, né? O Filipe é falado. Filipe, ele pregou para um eunuco do rei, que vinha da casa do Senhor, né? Acho que num dia de sábado, foi adorar a Deus, ele era eunuco, e ele vinha lendo, né, o livro de Isaías, né, da Bíblia, que hoje é Bíblia. Ele vinha lendo o livro de Isaías, e ali Filipe perguntou para ele: tu sabe o que tu estás lendo? Ele disse: não. Como é que eu vou fazer, vou saber, se não tem quem me explique? Aí Filipe explicou, né, e pregou, disse: esse daqui que morreu ali na cruz de Calvário foi Jesus, e ele disse que quem crê e batizar será salvo. Ele disse: o que falta? Tem água ali, me batize. E diz a palavra que ele batizou o eunuco dentro daquela água, né, imergiu ele, deu um mergulho nele, e quando foi ver, Filipe já não estava mais nem no lugar. Deus resgatou Filipe, não deu mais nenhuma palavra com o eunuco, e tirou ele de um lugar para o outro, como assim, em outro bairro, né, em outra instância. Então foi um grande milagre, né? Esse Boanerges, né, também não sabemos o que ele fez, né? Agora, o Tiago, irmão, né, irmão de Tiago, João, que é João, o que fez Apocalipse, né, foi jogado ali num balde de óleo quente, não morreu. Depois o rei mandou ele jogar ele na ilha de Patmos para morrer lá, mas ele foi escrever Apocalipse, né? E Tiago, irmão de Jesus, né? Esse é o Tiago, tem o irmão de Jesus, esse fez a carta de Tiago. Então, os discípulos de Jesus, né, não mostra quase nada do que fizeram, né? Pedro curou um coxo. Mateus, não se fala que Mateus fez nenhum milagre, escreveu só o livro de Mateus, escreveu o que ele viu Jesus fazendo. Então Jesus levanta ali Paulo, um soldado, para fazer aquilo que ele queria que fizesse, para que não ficasse disperso, para que a palavra de Deus não parasse. Deus não quer que essa palavra pare. Por isso que eu estou aqui, para levar para cada um que quer ouvir, ler e entender a palavra de Deus. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.